E aí pessoal, tudo bem? Vou gravando aqui mais um vídeo para falar a respeito desse livro aqui, né? Antes eu gostaria de falar com vocês o seguinte, que mais de 95% das visualizações que nós temos aqui são de pessoas que não são inscritas no canal. Então se você puder se inscrever no canal, vai estar me ajudando bastante. Vamos falar aqui a respeito desse livro, História Eclesiástica do Eusébio de Cesareia. Claro que assim, a gente fica muito curioso para saber o que aconteceu depois daquele período ali dos Atos dos Apóstolos, né? Depois daquelas passagens dos Evangelhos ali, depois Atos dos Apóstolos, e a gente fica se perguntando como que foi aí depois desse período, né? O segundo século, o terceiro século da Igreja, depois daquele período ali da Igreja primitiva. E esse livro aqui ele vai falar justamente a respeito de muitos assuntos e muitos fatos que ocorreram depois desse período. Para quem não sabe, Eusébio ele foi um bispo em Cesareia. Ele é considerado aí o segundo historiador da Igreja depois de Lucas. Então assim, ele traz muitas informações. Eu separei aqui alguns temas aqui. Bom, como eu falei, ele foi bispo de Cesareia. Ele traz muitas curiosidades sobre a igreja. Ele fala da formação dos evangelhos, né, daquilo que motivou os autores dos evangelhos a escreverem ali os seus relatos. Ele traz também uma visão de como que funcionava o Império Romano, com as intenções e as obras de alguns imperadores, de alguns governantes também. Vai falar sobre a tentativa de Calígula em colocar estátuas dentro do templo. Ele vai falar a respeito do suicídio de Pilatos. Ele vai falar também a respeito, ele dá um detalhe ali de como que foi a morte do Herodes Agripa I, né? A Bíblia diz que ele foi ali comido de bicho, e ele dá mais alguns detalhes a respeito de como que isso aconteceu. Ele fala também a respeito das primeiras heresias que foram erguidas ali naquele princípio da igreja ali, primeiro século e também no segundo século. Até o próprio Eusébio foi acusado também de ser semi-ariano. Se você tiver alguma dúvida aí, depois você pode ler. No primeiro trecho desse livro ele vai fazendo uma defesa, que ele não era ariano, ou seja, ele cria que realmente Cristo ele era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Então ele faz uma defesa ali daquilo que ele acredita. Vai falando também a respeito de alguns infortúnios que a Judéia passou depois do período da manifestação de Cristo, sua morte e a sua ressurreição. Vai falando ali, vai contando alguns detalhes também de como que foi o martírio de alguns apóstolos. Vai falando da sucessão do episcopado em Jerusalém e também em Roma. Ele vai também trazendo alguns detalhes a respeito do próprio Simão. A gente vê lá em Atos dos Apóstolos, aquele mago, e ele vem contando também algumas curiosidades. Esse livro ele tem aproximadamente, deixa eu ver aqui para vocês, ele tem aproximadamente 350 páginas. Assim, a leitura ela é bem confortável, assim. Não sei se vocês conseguem ver aqui. A letra ela não é uma letra pequena, é uma letra confortável. Então, assim, é claro que em alguns momentos ele não parece ser muito assertivo quando ele relata alguns fatos históricos, Mas aí na edição existe uma correção, Vem ali um asterisco, vem uma observação, e ali existe uma correção da própria editora,
falando que, na verdade, Eusébio, em alguns pontos ali, ele não estava certo, né? Não estava correto naquilo que ele estava falando. Mas isso não tira em nada o mérito do Eusébio como um historiador. Traz informações muito úteis aí para nós que queremos conhecer mais a respeito da igreja, né? É um livro, se você for comprar, ele está em torno aí de mais ou menos uns R$ 40. Eu adquiri esse livro aqui, na verdade foi um presente também da minha esposa. Ela comprou na livraria Família Cristã. Veio aí um conjunto de livros, veio o Comentário Moody, veio Romanos do Calbart, veio esse livro, veio Torá Comentada. Então veio no pacote, né? Mas se você for comprá-lo separadamente, ele deve estar em torno de mais ou menos uns R$ 40. É um livro procurado, é um livro que atiça a nossa curiosidade. Uma vez eu estava andando com ele na rua, né? Fui cortar o cabelo e aí às vezes eu tenho que ficar esperando. E aí eu levo o livro, né? Geralmente quando eu vou cortar o cabelo, para poder passar o tempo ali, pelo menos de maneira mais útil. E a pessoa me parou e falou: caramba, já que você conseguiu esse livro, eu já tentei comprar 2 vezes pela internet e o livro nunca chega. Então, assim, a leitura é muito boa. São, vamos dizer assim, pequenas histórias que ele conta. Ele vai falar a respeito da descendência de Jesus, não descendência filhos de Jesus, né? Mas vai falar a respeito dos irmãos de Jesus, vai falar a respeito de um primo de Jesus, vai falar também a respeito da perseguição que teve todos aqueles que eram chamados descendência de Davi, né, por um determinado imperador. Vocês vão poder ver com mais detalhe no livro. Então, assim, para você que quer saber um pouco mais da história da igreja, esse livro aqui é um ótimo livro para você começar. É claro que existem outros livros que são um pouco mais técnicos, né? Ou seja, são um pouco mais confiáveis, vamos dizer assim. Mas não deixa de ser também aí um bom material para você que quer aprender mais a respeito da história da igreja. Porque assim, nós somos igreja, então nós temos que conhecer a nossa própria história, né? Como é que a gente chegou aqui? Houve ali, na verdade, o estabelecimento da igreja, houve ali os Atos dos Apóstolos também escrito por Lucas, teve as cartas do apóstolo Paulo, de Tiago, de Judas, de Pedro, de João. Mas assim, como é que a gente chegou até aqui? Então muita coisa aconteceu nesse período e é necessário que a gente possa conhecer a nossa história para a gente saber quem nós somos, né? Qual a nossa identidade, aquilo que nós cremos, aquilo que é a razão da nossa fé. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscrevam no canal, né? Uma grande parte das pessoas que vêm não são inscritas. Eu espero que você goste. E eu vou colocar aí no final o sumário, né? Para a gente poder ver também todos os temas. Ok? Só isso, até a próxima.